Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa incrível obra de edições Vida Nova, o Novo Testamento, uma introdução histórico-retórico-literária e teológica de Manuel Alexandre Júnior, lançamento aí de edições Vida Nova. Pessoal, que obra incrível! Eu fiquei impressionado com a qualidade e a abrangência deste material. O reverendo Manuel Alexandre Júnior já tem um livro lançado por Edições Vida Nova, chamado Exegese do Novo Testamento, da capinha vermelha. É um livro muito bom sobre exegese do Novo Testamento, princípios exegéticos ali. E agora a Edições Vida Nova vem lançando então esse material que pretende ser, como o próprio subtítulo diz, uma introdução ao Novo Testamento. Só para a gente se situar aqui, né? Uma introdução ao Novo Testamento não é um comentário do Novo Testamento. Então você não vai ter aqui comentários corridos dos textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, de Atos, das Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse. O que você tem aqui é uma apresentação do mundo do Novo Testamento, uma apresentação do contexto, dos povos, línguas, acontecimentos que nós tínhamos ali, para compreender melhor, então, como que foi a composição do texto do Novo Testamento e como foi também os acontecimentos que se deram ali, aqueles que estão totalmente ligados com o texto e aqueles acontecimentos ao entorno daquele mundo do Novo Testamento que então contribuíram, obviamente, para a composição do texto e que você compreendendo, você entendendo isso, vai te ajudar e muito a ter uma boa interpretação do que o texto está dizendo. São aquelas regrinhas básicas de interpretação. Conhecer o contexto, conhecer língua, conhecer o que está acontecendo, para você então entrar na mente, entrar na cabeça ali do público-alvo, para aí sim compreender a mensagem, compreender o texto bíblico. Mas o que nós temos aqui então no texto? Essa obra aqui ela é dividida em 6 partes. A primeira parte ela é um fundo histórico, cultural e religioso. Ele vai começar então trazendo aqui, olha, natureza e origem do Novo Testamento. Aí ele vai falar sobre a língua do Novo Testamento, falando do grego, vai mostrar aqui que o grego era como se fosse o inglês hoje, né? Vai trazer algumas diferenças aqui entre os vários tipos de grego que havia na época, grego clássico e o grego helenístico, né? O grego koiné. Vai mostrar as diferenças de ortografia, diferenças de vocabulário entre esse idioma, diferenças de morfologia, sintaxe, toda uma apresentação então do idioma, da língua. E por que é importante toda essa questão, toda essa preocupação com a língua? É sabido, e ele traz isso aqui muito bem, que o que nós temos hoje de material do Novo Testamento são manuscritos, e que se tem aí mais de 5.000 manuscritos. E esses manuscritos do Novo Testamento, na sua totalidade, eles são todos em grego. Então é importante entender essa língua, é importante entender aí os princípios interpretativos de leitura, enfim, todas essas questões gramaticais dessa língua, porque esses manuscritos estão nessa língua, e são esses manuscritos que compõem então o texto, o conjunto deles, eles são estudados, existe aí a manuscriptologia, que é essa matéria que estuda esses manuscritos. Então, sem eles a gente não tem o texto bíblico, a gente não tem o Novo Testamento em mãos. Então, ele parte dessa questão. Depois que ele traz então essa questão do idioma, ele vai falar então de cultura. Ele vai falar, por exemplo, sobre o judaísmo e o Império Romano, vai falar sobre o período dos Macabeus, revolta dos Macabeus, tudo isso que vai introduzir então ali o mundo, né, o momento do Novo Testamento. Vai falar inclusive sobre a família de Herodes. Por que na época de Jesus nós temos um idumeu no trono? Então ele vai trazer essas questões culturais, vai explicar muito bem isso, vai falar sobre as escolas de filosofia, vai falar sobre as principais vertentes que tinha, herodianos, saduceus, fariseus, essênios, vai falar um pouquinho dos essênios também. Essa questão de manuscritos, ele vai falar sobre as variantes textuais, características
ali das variantes textuais. E aí depois, então, ele parte para a segunda parte da obra, que é a parte onde ele vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Está aqui, olha. Tá vendo? Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque ele não vai começar direto em Mateus, né? Não vai começar direto em Mateus, mas ele vai começar conceituando o que é evangelho. Qual que é a ideia, qual que é a noção que se tem quando a gente está pensando em evangelho, quando a gente está falando em evangelho. E aí, depois dessa noção mais ampla, ele vai afunilando a questão. Então ele vai mostrar, por exemplo, assim, olha, em perspectivas distintas e contextos diferentes, os evangelhos nos dão acesso à revelação de Deus em Jesus Cristo, ele próprio a palavra, o evangelho vivo de Deus, encarnado, morto e redivivo para a nossa eterna redenção, como testemunha o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Abre aspas, não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fecha aspas. E isso é o mesmo que dizer, o Evangelho é a boa nova de Cristo, o qual é o poder de Deus revelado em carne, o Senhor Jesus, que morreu na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele parte desse conceito, isso é evangelho. E aí ele vai falar então da questão, por exemplo, o que distingue os evangelhos. E nessa distinção, ele vai trabalhar com aquela questão clássica, evangelhos sinóticos, né? Quais que são as características dos sinóticos e tudo mais. Depois ele vai pegar aqui alguns pontos que ele vai chamar de 3 períodos na formação dos evangelhos, que é falar sobre o ministério público de Jesus, as características desse ministério público de Jesus, depois falar sobre a pregação apostólica sobre Jesus, as características dessa pregação que os apóstolos faziam a respeito do Senhor Jesus e depois mostrar como que os 4 evangelhos eles integram então o cânon. Ele tem uma parte interessante aqui também que eu achei, que é a parte onde ele vai mostrar que as escrituras do Antigo Testamento estão contidas no Novo Testamento. Ele vai mostrar como que amplamente se encontra o texto do Novo Testamento, os acontecimentos do Novo Testamento, interpretando, citando, aludindo ali aos textos do Antigo Testamento. E como também que então os escritores, os intérpretes do Novo Testamento viam, enxergavam e interpretavam esses textos e como que eles aplicavam isso à sua realidade e à realidade desse material que está sendo composto aí, que a gente conhece, né, como o Novo Testamento. Interessante, eu achei interessante porque geralmente a gente não vê muito nesse tipo de material essa integração, esse fio entre Antigo e Novo Testamento, e essa obra aqui faz questão de mostrar isso, e deixa muito claro que o Novo Testamento ele não surge do nada, não, o Novo Testamento ele tem a sua base aí no Antigo Testamento, as coisas que estão acontecendo ali são interpretações do que a gente tem como profecias e tudo mais no Antigo Testamento, é muito, muito legal, muito completo. Falando da questão dos sinóticos, ele vai mostrar aqui, eu achei interessante porque ele diz que algumas pessoas dão importância demasiada a isso, outras, como é o caso dele, acha isso não tão relevante assim, mas ainda assim ele trata do assunto, e aqui ele vai trazer então, por exemplo, as hipóteses de Mateus ser a primeira fonte, as hipóteses de a gente ter uma fonte extra, a famosa fonte Q, né? Aí as hipóteses de Marcos ser a primeira fonte, as hipóteses de uma solução em aberto sobre isso, ele trabalha isso também, e aí ele vai ter um espaço aqui ainda que curto, mas vai ter um espaço para comentar os deuterocanônicos, e aí vai os apócrifos, né? Vai comentar o Evangelho de Tomé, enfim, toda essa literatura meio mitológica que se tem aí em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, essa primeira parte, na realidade, né, falando de parte do livro, primeira e segunda parte, mas esse primeiro bloco, esse primeiro assunto é voltado então totalmente para essa questão introdutória, para essa questão de mundo, para essa questão de cultura, para essa questão de língua, para toda essa questão de apresentação do que nós vamos ter ali nos textos. E aí então, a partir do capítulo 8, ele começa analisando o Evangelho de Mateus. E daqui em diante, ele vai separar o texto, ele vai separar o livro nos blocos que a gente tem no Novo Testamento. Então nós temos Evangelhos, depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é aí o livro histórico. Depois nós temos as epístolas paulinas, ele vai trabalhar com todas as epístolas paulinas. Depois nós temos as epístolas gerais.
E, por fim, nós temos o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse. E em cada uma dessas partes, então, ele faz uma introdução ao estilo. Então, veja, evangelhos. Ele vai trabalhar individualmente, cada um, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Lucas e João. Mas ele faz uma introdução ao assunto evangelho. Depois, livro de Atos, a mesma coisa. Ele vai trabalhar o livro de Atos, mas ele vai fazer uma introdução a esse estilo literário, enfim, a Atos como um material acadêmico, vamos pensar assim. Depois, epístolas, a mesma coisa. Ele vai trabalhar uma por uma, mas ele vai primeiro apresentar esse conceito geral e assim sucessivamente. E é interessante porque, apesar de não ser um comentário, como eu falei, não é um comentário versículo por versículo, mas ele vai trazer para a gente aqui os principais pontos. Ele vai trazer para a gente aquelas discussões que a gente encontra geralmente nessas obras, né? Autoria, data, ponto principal. E eu achei legal, e eu quero trazer aqui só para vocês terem uma noçãozinha, que ele estrutura assim, olha, o Evangelho de Mateus. Então ele começa, autor do Evangelho. Ele vai trabalhar a possibilidade, a questão de Mateus e tudo mais. Data, lugar e composição, mesma coisa. Aí depois, conteúdo e estrutura. Ele vai estruturar aqui a questão de iniciar com a genealogia, pregação de João Batista e tudo mais. Aí ele traz um esboço, né? Como sempre, tem um esboço. Propósitos e destinatários do Evangelho. Então vai trabalhar os destinatários aí do Evangelho de Marcos. Traços peculiares, ou seja, aquilo que diferencia o Evangelho de Mateus dos outros evangelhos, né? Teologia e ética do Evangelho, a mesma coisa. Qual que é a teologia de Mateus? A gente entende a Bíblia como uma coisa só, obviamente, a gente não defende a questão do cânon dentro do cânon, mas é fato que cada autor, naquilo que está escrevendo e naquilo que está desenvolvendo, ele segue uma linha teológica. Então ele vai trabalhar isso, qual é essa linha teológica? E aí ele mostra, olha, que pensando aí nessa teologia de Mateus, nessa ética também de Mateus, nós temos cristologia. Qual que é o conceito cristológico? Nós temos reino do céu, né? Nós temos justiça e ética, discipulado, a relação entre Israel e igreja, que é trabalhada no Evangelho de Mateus, a relação da escatologia. Depois o Evangelho de Marcos, a mesma coisa, segue a mesma estrutura. E no final, depois então que ele trabalha cada um deles, inclusive João, né, que não é sinótico, mas é evangelho, ele vem então e traz uma coisa que eu achei interessante, que é vida e obra de Jesus na harmonia dos evangelhos, que é tentar pegar então o seguinte: trabalhou já individualmente cada um dos evangelhos, beleza. Agora, quais são as informações que a gente consegue obter desses evangelhos? Como é que a gente consegue então uni-los, juntar informações para traçar uma linha sobre Jesus? E é isso que ele vai fazer. Então, por exemplo, nessa harmonia, ele vai trabalhar o plano histórico da vida e obra de Jesus, começando com o nascimento, infância e juventude. Vai trabalhar datas disso, desse apanhado de todos os evangelhos. Depois, quando Jesus nasceu, vai chegar num consenso nesse apanhado de todos os evangelhos. Por que Jesus foi batizado? Por que era necessário Jesus ser batizado? Mesma coisa. Princípio do ministério público de Jesus, mesma coisa. E tudo com data, olha só. Tudo com data, tudo numa ordem cronológica aí para organizar de uma forma bem didática. Eu achei isso bem didático. E a gente tem aqui também no final, olha só, um quadro relacionando todas essas informações, que, de novo, eu acho isso muito didático. Eu gosto muito dessa questão de quadros e de tabelas, que para você dar aula, para você, enfim, ensinar, muito bom. E é um livro indicado, então, também para professores, né? Pastores, você prega, ensina na igreja, dá aula em escola dominical e tudo mais, é indicado. E, obviamente, se você não exerce um ministério de ensino, mas quer aprender mais, todos esses recursos, se são importantes para quem dá aula, logo para quem aprende, são também de igual importância. E aí, gente, assim, como eu falei, ele segue depois nessa mesma estrutura nos outros blocos, Atos, epístolas, e fecha aí no Apocalipse. Uma obra muito completa, a gente está falando aí de uma obra de 790 páginas, muito robusta, que assim veio para ficar
nesse bloco, né? Nesse grupo de materiais aí, de introduções aí ao Novo Testamento. A gente tem excelentes materiais, Vida Nova tem excelentes materiais, mas é um material que veio aí e vai ter o seu lugar com certeza, dado a riqueza de detalhes, dado a facilidade didática de você, então, reter ali o conhecimento, de você compreender o que o autor está trabalhando. É muito legal, um material muito bom, né? Material excelente, de fácil manuseio, uma linguagem também muito boa. Tá aí, recomendo, vale a pena investir, vale a pena comprar, vale a pena adquirir essa obra para te ajudar então a compreender melhor o Novo Testamento, compreender questões históricas, retóricas, literárias, teológicas. Com certeza vai te ajudar bastante. Essa é a nossa indicação de hoje, o Novo Testamento, Manuel Alexandre Júnior, lançamento aí de Edições Vida Nova. Como sempre, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Você comprando pelo link, você contribui com o nosso canal para a gente continuar trazendo material aqui de boa qualidade para vocês, tá bom? E não se esquece de acompanhar a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber notificação e ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, tchau, até os próximos vídeos deste canal.